E aí, beleza? Eu sou o Zeca e no vídeo de hoje você vai aprender como desenhar mais um mod de Friday Night Funk, o mod da Spinel. Para quem não conhece, a Spinel, ou também brasileiramente conhecida como Espinela, é uma personagem do desenho animado Steven Universe, que fez muito sucesso na Cartoon Network. Então, sem mais enrolação, bora lá! Então, já aqui na minha mesa de desenhos, eu vou começar como sempre aqui pela cabeça da nossa personagem. Então vou fazer esse formato meio circular, só que eu vou deixar um espaço ali pra gente encaixar aquela bochecha bem pontuda que já é bem clássico do estilo de Friday Night Funk. Depois de fazer esse formato, eu preciso separar ali aquela parte que é do cabelo e entra os elementos do rosto da personagem. E aquele formato meio de Mickey Mouse e algo do tipo assim. É bem simples, então vou puxar esse formato e do mesmo jeito vou fazer aqui para o outro lado. Feito isso, eu posso começar adicionando aqui essa curvinha bem na horizontal aqui e uma bem mais acentuada para a gente já ter o formato geral do olho da nossa personagem. Antes de fazer o outro, eu vou fazer esse formatinho bem simples aqui para o nariz e aí sim eu posso adicionar aqui um formato bem parecido para o outro olho. Depois a gente pode fazer aqui só uma bolinha com uma outra bolinha bem pequenininha nesse cantinho e do mesmo jeito aqui no outro olho, que é pra gente já ter ali a pupila e a íris do olho da nossa personagem. Adicionando aqui alguns detalhezinhos e depois eu posso ir para a boca da nossa personagem. Eu vou puxar essa curva bem grande, ela tem um sorriso bem maldoso. E depois aquela outra curva só para fechar aqui esse formato da boca. Aí eu posso adicionar 3 tracinhos bem simples para a gente ter o formato dos dentes e fazer aqueles detalhezinhos que ela tem ali no rosto, que são 3 linhazinhas pretas, né? 3 curvinhas aqui nessa parte saindo do olho. Depois disso a gente pode ir para a parte do cabelo, e o cabelo dela aqui nesse mod ficou bem legal porque ele é bem espetadão para cima. Então eu vou fazer aqui uma mechinha, depois vou puxar uma outra que vai lá em cima, bem grandona mesmo. E aí antes de descer muito com ela, eu já coloco uma outra mechinha aqui. E quase encontrando aqui eu coloco mais uma, um pouquinho mais para trás, que já dá esse efeito legal aqui pro cabelo dela. Do mesmo jeito eu vou fazer o outro, porém esse cabelo aqui, essa parte do cabelo, né, ela é um pouco mais na horizontal, né, ela é mais deitado aqui para dar esse efeito aqui para o personagem de posição mesmo, né. Depois então de fazer aqui essas 3 mechinhas nesse cabelo aqui, é só 3 mechinhas mais simples, já fica legal. A gente pode ir para o corpo da nossa personagem. E aí eu vou puxar essa curva aqui, ó, relativamente grande, é quase o tamanho da cabeça da personagem. E depois vou fazer ali aquela parte da ombreira dela, que é como se fosse um formato meio de gota. Do mesmo jeito eu posso fazer para o outro braço, né? Formato meio de gota, bem simples mesmo. E aí eu posso começar encaixando aqui a parte do tórax dela, né? Pra gente ter esse formato com essa linha aqui meio que na diagonal. Fazer uma curvinha para fechar esse formato de baixo aqui, que é bem simples, bem básico, pode ficar tranquilo. E aí a gente já pode começar definindo aqui o braço dela. O braço é bem simples, eu vou fazer essas 2 curvinhas e depois eu puxo aqui bem na horizontal mais 2 curvinhas. E aí eu fecho esse formato e posso começar a fazer aqui a mão da nossa personagem. Tem esse formato meio quadriculado aqui na base da mão. E aí eu posso começar puxando aqui essas 2 linhas e depois como se eu fosse fazer um caracol, porém com linhas retas. Então eu vou puxando aqui até fechar esse formato e depois coloco só esse tracinho para fechar já esse dedinho dela. E aí é só puxar os outros dedos com a mesma ideia aqui de linhas bem retas, né? Que é bem característico do estilo do Friday Night Funk. Então depois de puxar todos os dedos, eu vou só fechar esse formato aqui da mão dela e já tá pronto essa mão. É como se ela tivesse ali com a mão meio que na cintura, o braço meio que na cintura, né? Depois eu puxar essa linha e mais uma outra pra gente já fazer aquele formato do short dela. E aí só puxando mais 2 aqui pra parte de baixo. E aí eu posso fechar aqui do outro lado, encontrando com esse formato que a gente já tinha feito. Puxando uma linha meio que na diagonal aqui no meio
e uma outra só um tracinho bem simples. Aí eu posso fazer mais esses dois detalhezinhos aqui embaixo para a gente ter ali onde vai ser a continuação das pernas, e a gente pode ir para o outro braço. O outro braço ele vai estar para cá segurando o microfone, então eu vou puxar essas duas linhas e depois já vou começar fazendo aqui a mão mais clássica de Friday Night Funk que todo personagem tem, né? Então eu vou puxar aqui este formato pro dedo, o dedão, né, o principal que segura ali o microfone, e a partir dele eu vou começar fazendo aqui os outros dedos. Antes de fazer o formato geral dos dedos, eu já vou puxando aqui o formato geral da mão. E aí sim eu posso definir um dedo aqui nesse cantinho, um dedo aqui para o meio, que já fecha o formato geral dessa mão aí, que na verdade é até um pouco estranho. Para fazer o microfone eu vou fazer só o cabinho lá embaixo e depois aquele círculo aqui na parte de cima. E aí eu posso adicionar os detalhes, né, do microfone, que são só algumas linhas aqui, meio curvas, né, para dar esse efeito de esfera para o microfone. E depois eu faço o mesmo formato, porém aqui na horizontal, até fechar aqui vários quadradinhos, que fica bem legal aqui para o nosso microfone. Beleza. Agora a gente pode só fazer aquele coração deitado que ela tem ali no peito, né, como se fosse um coração de cabeça para baixo, que é aquela joia, a pedra dela que ela tem ali no peito. Depois então vou só fazer aqui vários tracinhos, né, pra gente pintar isso depois e dar esse efeito aí como se fosse meio que algo meio de pedra mesmo, né, que tem várias pontas, como um diamante ou algo do tipo, pra gente ter aquela iluminação diferente que fica bem bonito quando é esse tipo de material. Então, feito isso, a gente já tem aqui o nosso desenho pronto. Bora lá pro computador para finalizar a pintura. Antes de finalizar aqui a pintura, né, já começar com as cores, o que eu fiz aqui foi adicionar um pouco mais de escuro, deixar algumas linhas um pouco mais escuras, né, um pouco mais grossas, para dar esse estilo mesmo do Friday Night Funk. Então a gente tem o nosso desenho básico e a partir disso você pode ir adicionando aí um pouco mais de detalhes, né, nessa line art que dá essa impressão mais de estilo, porque antes tinha o nosso desenho básico e agora tá mais no estilo de Friday Night Funk. E depois sim eu vim adicionando as cores, como sempre eu fiz aí as cores base para depois definir luz e sombra. O bom desse estilo é que ele não tem nada muito complicado de luz e sombra, então eu já coloquei logo ali os tons médios e depois só vim definindo o que era luz e sombra. Eu particularmente gostei muito desse molde porque ele foi muito bem feito, né? Quem fez o molde mudou até as setinhas lá, colocou os coraçãozinhos e ficou muito bonito, foi muito bem feito, né? Parabéns aí para quem fez esse molde, porque realmente, em vista dos outros, esse pra mim, assim, de arte, pra mim foi o mais bonito que eu vi até agora. Então comenta aí embaixo qual é o molde que você mais gosta e que você gostaria que eu fizesse aqui no canal também, beleza? Então bora lá ver como é que ficou esse desenho 100% finalizado. E esse aqui é o nosso desenho, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo.